Bom, vamos lá começar então a nossa aula sobre reator WASB. Então, de novo, né, da mesma forma que a gente comentou na aula passada, de repente os alunos, dependendo do curso que veio, a formação que teve, a gente vai meio que ser uma aula para relembrar e ver algumas coisas com mais detalhes que na graduação a gente acaba não tendo tempo de ver. Mas aqueles alunos que não tiveram nada, de repente vai ficar muito corrido também, mas aí eu estou à disposição também para ajudar, para a gente discutir isso e de forma mais detalhada, seja uma aula extra ou alguma coisa do tipo. Então fiquem tranquilos, se entender tudo, beleza, se não entendeu pouco, beleza também, a gente vai conversando. Tá bom? Então, essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada, e aí tem a Gabi e tem o Vitor aqui presencialmente. Para eu gravar essa aula e ficar boa, depois disponibilizada de uma forma que os alunos consigam enxergar bem, até pelo celular, eu coloco, na hora que eu gravo aqui, eu coloco a apresentação na tela inteira. Então, tanto o Vitor quanto a Gabi que estão aqui presentes na aula, se tiver alguma dúvida, eu vou pedir para vocês interromper com áudio, de repente falar alguma coisa, porque eu não vou conseguir enxergar o bate-papo. Então, vocês, sei lá, só falar, olha, pessoal, eu não entendi. O Brito, aí eu paro, aí eu volto pro chat aqui e a gente vai conversando. Às vezes, quando tiver uma pausa, eu volto pro chat também, só para ver se tem alguma coisa, mas no geral eu vou tocando ela com a tela cheia aqui, sem conseguir enxergar o bate-papo, tá? Mas não hesitem aí em pedir para interromper para a gente continuar. Bom, vamos lá. Então, a nossa aula hoje é sobre mais uma unidade de tratamento de efluente, né, que é o reator WASB, em inglês, né, o Flow Anaerobic Fluid Blank Reactor, mas um nome bom para a gente sempre lembrar, um reator anaeróbio de manta de lodo. É esse o termo bastante utilizado aí no Brasil, tanto a sigla quanto essa definição de ser um reator de manta de lodo, um reator anaeróbio de manta de lodo. Então, o primeiro ponto importante é que ele se diferencia das duas últimas unidades que a gente aprendeu, né? Tanto Lagoa quanto lodos ativados, porque ele já é um reator anaeróbio. Então, por ele ser anaeróbio, ele tem as vantagens de um reator anaeróbio e tem as desvantagens também de um reator anaeróbio, que a gente vai ver na aula de hoje. E se a gente lembrar da aula passada, quando eu falei daquela concepção de lodos ativados, com pré-tratamento, o tratamento inicial com ASB, né, em vez de decantador primário, é esse sistema que a gente está vendo agora. É aquele sistema que eu coloquei lá como unidade inicial de tratamento logo após o preliminar. Então é esse reator que a gente está vendo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui é um exemplo bem didático aí de uma visão, né, desse reator, como se a gente estivesse dentro desse reator olhando o corte dele, né, olhando ele um corte assim na vertical, né, pegando o sistema todo e olhando ele por dentro, como é que ele seria. Então, primeiro, ele é um reator de fluxo ascendente. O que é um reator de fluxo ascendente? O líquido ele entra por baixo, o efluente, né, entra por baixo e ele sai tratado por cima. Então isso caracteriza um reator de fluxo ascendente. Por ele ter esse fluxo ascendente, todo o lodo, né, as bactérias presentes nesse sistema, elas pela gravidade, né, pela capacidade ali das partículas em ficar sedimentado tudo pela força da gravidade, elas vão permanecer nas regiões inferiores, né, do reator, nas regiões mais baixas aqui do sistema. E como esse lodo, essas bactérias ficam aqui, elas formam como se fosse assim, um manto de lodo, né, um leito de lodo ali, que é o que dá um nome ao reator, né? Então ele forma uma camada bem concentrada de lodo nessa base, aqui na região mais baixa, né, mais próxima à entrada, bem mais concentrada, que eles dão o nome de leito de lodo, e um pouco acima já um lodo também concentrado, só que com uma concentração menor, que eles denominam isso de manta de lodo. Isso varia de reator para reator, dependendo do descarte de lodo, de repente dependendo do resíduo que você tem, isso vai ser maior ou menor. Então o teu líquido ele entra por esse sistema,
ele tem contato com todos esses micro-organismos que formam esse leito de lodo e essa manta de lodo, e ao ter contato esse efluente com esse lodo, o que vai acontecer? Os micro-organismos presentes no lodo vai começar a degradar esse poluente, vai começar a degradar os poluentes presentes no afluente, vai começar a degradar, vai começar a tratar, né, o esgoto, no caso. E o que acontece conforme vai sendo tratado esse esgoto? Conforme vai sendo tratado, essas bactérias anaeróbias, vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina, ou se não viram, vai ver da Renata, de bioquímica. O processo de decomposição anaeróbia, ele gera como subproduto o metano e o CO2. Então você vai ter como subproduto do processo de digestão a produção de gás metano, CH4, e CO2, que é gás carbônico. E quando esse gás está ali presente, sendo produzido ali por essas bactérias devido ao consumo do poluente, o que vai acontecer? Você imagina, no fundo de um reator, nessa região aqui, começa a ter degradação e começa a produzir bolhas de CO2 e metano. O que acontece quando eu coloco uma bolha dentro do líquido do reator, aqui na parte funda desse reator? Então começa a produzir bolha aqui logo na parte mais profunda desse sistema. Essa bolha ela vai tender a ir a subir, né, e sair lá na parte aberta do reator, e ir para a atmosfera. E esse fato dessas bolhas subirem, né, porque quando você faz uma bolha no líquido, ela vai para cima, ela vai tender a ir para a atmosfera. Ela acaba arrastando essas bolhas. Devido ao contato que ela tem com esse lodo, ela acaba arrastando parte desse lodo que está aqui nessa manta de lodo, nesse leito de lodo. E se essas bolhas arrastam esse lodo para a superfície, porque elas vão sair na superfície, eu vou começar, no momento do sistema, se ele não for bem projetado, e se ele não for, se não tiver todas as estruturas dele, né, esse lodo que está aqui sedimentado, ele vai tender a sair do meu efluente final. Ele vai tender a não formar essa manta de lodo, né? Por quê? Porque você tem a degradação, começa a produzir biogás, esse biogás arrasta esse lodo para cima, meio que flotando esse lodo. Esse lodo, quando ele flota, ele vai sair no efluente final e aí você não tem degradação nenhuma no sistema. Por quê? Porque você simplesmente está arrastando esse material que era para ficar ali preso nesse manto de lodo, está arrastando ele para o teu efluente final, transformando o que a gente fala, né, de uma DBO que era solúvel e depois virou uma DBO particulada, porque as bactérias consumiram essa DBO, essa matéria orgânica, e virou célula nova. E essa célula nova está saindo do efluente final. Então, para evitar que ocorra esse arraste dessas células aqui para o meu efluente final, é que o reator WASB tem uma estrutura muito importante e obrigatória em todo o sistema, que é o separador trifásico. O que o separador trifásico faz? Então, como o próprio nome diz, ele separa 3 fases. Separador trifásico. Então, ele separa 3 fases. Quais fases? Então, vamos lá. Primeiro, você tem aqui o lodo degradando o teu efluente, produzindo gás. Esse gás é a fase gasosa, que está presente no meio líquido aqui, e eu preciso separar ela. Como é que eu separo? Então, eu faço uma estrutura, tipo um funil mesmo, vocês vão ver algumas imagens daqui a pouco. E todo o gás que é produzido aqui, eu direciono para ele ser captado, para ele conseguir ser encaminhado para essa estrutura aqui, que é para onde eu vou encaminhar todo esse meu biogás. E quando ele acumula aqui nessa região, eu mando ele para um queimador de gás, eu mando ele para uma termoelétrica, enfim. Vamos pensar nas formas mais simples. Eu vou só queimar ele porque o metano ele é mais poluente que o CO2 para efeito estufa, então a gente queima e já transforma o metano em CO2. Então, separamos a fase gasosa do sistema. Tá, se a gente separou a fase gasosa, por que é importante isso? Ela é importante para ela não arrastar o lodo. Então, o lodo que está subindo aqui, quando ele entra nessa região aqui, chega aqui em cima, o gás ele desprende, né, da massa líquida, e o sólido que está aqui, ele volta para o reator. Quer dizer, ele volta até encontrar uma outra bolha que faz ele subir, mas aí ele vai e ele volta, ele fica nesse movimento que é natural de um reator WASB, desse lodo permanecendo aí concentrado mais na base, mas se movimentando aqui devido à produção desse gás. Beleza, separamos a fase gasosa. E o lodo que, por exemplo, escapa, e por exemplo, ele vai subindo aqui e ele acaba
entrando nessa região aqui, porque o líquido do escoamento dele é esse, né? Ele vem, ele sobe, aqui não vai ter saída para ele, então o líquido ele vai percorrer para cá e vai sair nessa canaletinha aqui de coleta do efluente tratado. Então vamos imaginar que o líquido está vindo e ele arrasta uma partícula de lodo, e essa partícula de lodo ela tende a sair no sistema. Então, para essa partícula não sair, no meu WASB, nessa região do separador trifásico, eu tenho esse compartimento que a gente chama de compartimento de decantação, que é projetado para essas partículas, no momento que elas entrarem aqui, elas não vão ter mais influência das bolhas de gás, né? Porque o gás já foi coletado nessa região interna. Ele vai chegar aqui e ele não vai ter força, esse floco, ele não vai ter força suficiente para chegar até a superfície e sair na minha canaleta. Então essa partícula, quando ela passa por aqui, nessa região de decantação, esse compartimento de decantação, ele tende a subir até um certo ponto e depois ele volta, porque ele não tem força para chegar, ele volta e retorna para o fundo do meu reator. Então, separei fase gasosa aqui e nessa região externa aqui eu separei a fase sólida, porque o sólido tende a subir, mas pela força da gravidade aqui de novo, ele não tem força para atingir a canaleta, então ele volta. E a terceira fase que ele separa é a fase líquida. Então o líquido ele vem aqui, vem e cai nessa minha canaleta final do meu efluente tratado. Teoricamente, né, sem sólido, somente a parte líquida é ali dissolvida. Ah, Brito, mas nenhuma partícula sai? Não. É claro que no reator real você vai ter algumas partículas saindo, mas o menos possível, porque se você tem uma perda muito grande de partícula, você vai ter problema para manter um reator eficiente, né? Porque você tem menos bactérias para tratar o teu efluente. Então, assim, o sistema de funcionamento dele básico é muito simples. Então, o esgoto ele entra, tem contato com o lodo, esse lodo que é produzido, esse lodo que entra em contato com o efluente produz o biogás conforme vai degradando, esse biogás é coletado aqui e o líquido é coletado aqui em cima, só que o líquido não pode vir com o sólido. Então, quando o sólido e o líquido entram aqui, a parte sólida, que é as bactérias, retorna para o sistema e o líquido sai aqui na canaleta. Tudo isso, pessoal, quando a gente olha assim, ele é realmente simples. O que é difícil no reator WASB? O difícil é, primeiro, projetar para que tudo isso funcione, para que a gente tenha um separador trifásico funcionando bem, para que a gente tenha as regiões de decantação funcionando bem. Essas estruturas aqui, que é chamado de defletor, né? Por exemplo, que vai desviar o caminho do gás para não deixar o gás vir por linha reta aqui, né? Então você vê que eu tenho tipo um defletorzinho aqui. Isso serve para desviar o caminho do gás. Então o gás ele vem aqui, desvia, ele vai cair no separador. Então você vê que tem esse desvio de caminho. Então o princípio de funcionamento ele é muito simples, só que a complexidade dele é o projeto. É você conseguir fazer com que todas essas estruturas funcionem bem. Que não escape gás, que o gás seja coletado, que a partícula de sólido volte para o sistema, que tenha um bom contato do esgoto que está entrando aqui com essa manta de lodo. Então, porque imagina, se a gente fizer uma entrada só de esgoto, põe uma tubulação aqui no meio só, entrando esgoto. Você acha que esse esgoto que entra aqui vai ter um bom contato com todo esse lodo? Não vai ter, ele vai ter um caminho preferencial gigante. Então, vocês vão ver daqui a pouco que eu tenho que ter várias entradas de efluente na base desse sistema e projetar isso é difícil. Desenhar basicamente isso é muito difícil pela concepção do sistema. Então, como ele não é um tanque aerado que vai misturar tudo, tem essas particularidades do sistema. Então, entendendo isso, já entendeu 80% da aula. O resto é saber dimensionar e fazer os parâmetros de projeto, né? Outros nomes que vocês vão encontrar no reator WASB: DAFA, digestor anaeróbio de fluxo ascendente; RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente; e o WASB, que é o mais comum aí que vocês vão encontrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Bom, vi que entrou o Jean e a Kátia. Bem-vindos aí, vamos lá. Bom, vantagens desse sistema. Já discutimos na aula passada também. Vantagem de trabalhar com reator anaeróbio ou reator anaeróbio, né? O reator aeróbio, as vantagens são... você tem ali um sistema que ele resiste mais à toxicidade, ele é um sistema que ele é mais facilmente
por fato de ser aerado, né, as bactérias ali ela tem uma maior sofrem menos, né, com alterações do sistema, de repente um aumento de carga de matéria orgânica que entra, alguma coisa assim. O aeróbio ele resiste mais a esse tipo de mudança. Já o anaeróbio ele sente mais. Então assim, mas enfim, ele tem vantagens o anaeróbio. Por exemplo, o sistema super compacto, porque o lodo está super concentrado ali no fundo. Ele é baixo custo para implementar e operar. Primeiro, não tenho bomba de recirculação, não tenho aerador, não tenho todos aqueles gastos adicionais de reatores aeróbios, né? Aqueles gastos extras, não tenho tanque de decantação, não tenho nada disso. Produz menos lodo, vocês já viram isso também pela cinética. O reator anaeróbio, eles têm um Y menor, né? Eles têm um coeficiente de produção celular menor do que o aeróbio. Consumo de energia baixo também, basicamente com energia com bombeamento para a água entrar no reator e sair. Elevada concentração de lodo excedente. Olha que interessante, isso aqui é aquele lodo na manta de lodo, 3%. 3%, pessoal, equivale a 30 mil miligramas por litro, mais ou menos, entendeu? Quando a gente viu lá num decantador que a concentração de lodo é de 0,8 a 1,1, lembra? Teor de sólido, 0,8 a 1,1% na aula passada. Isso equivale a 8 mil a 11 mil. Então 0,8 é 8 mil miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro e 11 mil e 1,1 é 11 mil. E aqui é 3. 3 quer dizer 30 mil. Então é muito concentrado. E pela cinética a gente sabe, quanto mais bactéria a gente tem num sistema pequeno, a gente tem uma idade de lodo ali muito grande. E essa idade de lodo ali muito grande quer dizer alta massa de micro-organismos. Você consegue, com essa alta massa ali, com tempo curto, ter uma eficiência boa. Porque quanto mais boca, vamos dizer, entre aspas, né, pelo amor de Deus, quanto mais boca você tem para comer a mesma quantidade de alimentos, vai comer mais rápido. E é basicamente isso que acontece quando a gente tem essa elevada concentração de micro-organismos ali no sistema para fazer esse tratamento, né? E boa desidratabilidade de lodo. Então você consegue, o lodo que você retira do seu sistema, ele consegue ali num processo de leito de secagem de lodo, né, chegar a uma desidratabilidade em torno de 10%, que é muito bom. É uma desidratabilidade bem interessante para a gente depois da destinação final. Mesmo assim, ainda é baixo, né, parar para pensar. Desidratabilidade de 10%, se a gente mandar isso para um aterro, a gente está considerando que de todo o lodo que eu estou mandando, 90% é água e 10% é sólido. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar isso aqui, menos a gente vai gastar com disposição em aterro. Então aí que vem as técnicas de centrifugação, aqueles geomembranas, de secagem desse material, enfim. Show! Desvantagem tem também. Possibilidade de geração de mau odor. Essa possibilidade aqui ela é um termo para a gente ser um pouco elegante, porque normalmente ele vai gerar mau odor. Pelas características. Então, por sistema anaeróbio, você tem se você tiver a presença de sulfato ali, ele vai ser reduzido a H2S, vai ser desprendido na atmosfera, que é o que dá aquele cheiro de ovo podre. Se tiver também um separador trifásico que não está funcionando de forma adequada, vai ter escape desse gás e vai gerar esse cheiro. Então, assim, é meio que... é quase inevitável, né? É claro, tem sistemas muito bem operados, que realmente o odor é muito baixo, mas tem sistemas também que não são tão bem operados assim que essa possibilidade é quase uma realidade. Já falamos de carga tóxica, né? Eles não toleram sistemas anaeróbios, porque eles precisam de tempo para se adaptar, diferente do aeróbio, que esse tempo ele é mais curto, né? Mas eles se adaptam, tá? Mas assim, se você joga uma carga tóxica em um dia só, joguei tal produto que ele tem, os micro-organismos têm uma capacidade, quer dizer, eles não têm uma capacidade de degradar aquilo, eles vão sofrer. Mas se você trabalhar isso ao longo de meses, tudo, eles têm, a maioria dos casos, tem micro-organismos que acabam se adaptando àquele poluente e vão ter uma degradação relativamente boa também. Mas não é o caso de uma carga tóxica pontual em um dia só. Partida do reator, ela é longa. Então, o que é a partida? Acabei de projetar um ASB e quero fazer ele funcionar. Um reator aeróbio, é pouco tempo isso. Alguns dias você já consegue ter ele com uma eficiência boa, porque o lodo cresce muito rápido e tal. Já um anaeróbio, ele tem um tempo maior. Você tem um tempo de start, você tem que sentir no reator.
E a gente vai explicar isso daqui a pouco, quando a gente for discutir carga biológica, tá? Necessidade pós-tratamento. Normalmente um ASB sozinho ele não dá conta de atingir os padrões de lançamento do município. Então você vai ter que ter um pós-tratamento para conseguir atingir os padrões de lançamento de DQO e DBO. Tanto é que a gente viu que ele é uma unidade de pré-tratamento dos lodos ativados, né? Para gerar aquelas eficiências que a gente viu. E não remove nutriente. Até agora, nenhum dos sistemas remove, tá? Que a gente viu até agora. Lodos ativados, Lagoa e o ASB, nenhum dos três remove nutriente. Dá uma olhadinha aqui, beleza. Show, vamos continuar. E nesses reatores, quando ele funciona de forma... quando ele é operado com uma alta carga ali de matéria orgânica, tudo, e normalmente ele faz com que os micro-organismos cresçam de forma granular, formando esses grânulos de micro-organismos. Quem trabalha ali no Biotech já deve ter visto esse material, que é o que a gente usa para inocular os reatores, mas eles formam tipo uma sementinha de mamão, olhando ele de perto assim. E essa granulação dele, né, formato de grânula, tem algumas vantagens para ter um bom sintrofismo entre os micro-organismos e tal. Mas é só para você ter uma ideia desse lodo que a gente tem. Dentro de um grânulo, quando a gente olha com uma lupa, né, um exemplo aqui, aí tem todas as comunidades ali se interagindo e tal. Aqui, pessoal, então eu vou colocar agora um videozinho para mostrar bem de forma didática o funcionamento desse WASB. Eu vou colocar aqui para vocês e vou compartilhar a tela. Pessoal, só me dá um ok aí se ela está sendo compartilhada, se vocês estão enxergando uma imagem do reator WASB. Sim, tá dando, né? Pra ver sim. Tá. Isso. Então vou colocar o vídeo aqui só para vocês entenderem e depois eu passo ele de novo, pausando e comentando. Aí, pessoal, vamos passar aqui para ser inteiro, porque às vezes eu fico falando e vocês não conseguem prestar atenção. Agora eu vou pausando ele. Então vamos lá. Ó. Então primeiro, esse aqui então é a imagem da superfície do reator WASB. Esses dispositivos aqui são os dispositivos de distribuição do esgoto no fundo do reator. Então como ele é de fluxo ascendente, o esgoto ele entra nessa estrutura e essas estruturas aqui é que vai distribuir o esgoto no fundo do reator. Então assim, apesar dele estar na superfície, o esgoto não entra pela superfície, ele só entra nessa estrutura e essa estrutura vai distribuir esse teu efluente no fundo do sistema. Aqui em azul, separadores trifásicos. Aqui, essas estruturas aqui no meio são as canaletas de coleta do esgoto tratado, ou seja, ele entra pelo fundo e sai pela superfície.
E eu vou dar play para vocês entenderem aqui. Aqui tem um preliminar, né? Antes de entrar no ASB, sempre. Então vamos olhar esse reator num corte aí. Tá vendo? Ó? A estrutura, o esgoto, ele entra pelo centro, nesse caso aqui, ó. Nessa estrutura central. E cada compartimentozinho desse aqui tem um tubo. E esse tubo vai levar o esgoto para o fundo do reator. Então vamos pensar, nessa estrutura aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 tubos. Ou seja, dá para você já começar a entender que um dos parâmetros de projeto importante do ASB é número de tubos que vai fazer a distribuição no fundo do reator. Tem que ser uma distribuição homogênea para eu garantir um bom contato do meu esgoto com o meu manto de lodo, ali, com a minha biomassa ali presente no fundo do reator. Então, assim, é obrigatório ter essas estruturas bem projetadas para distribuir de forma igual o efluente em todo ponto no fundo do reator. Então, essa aqui é essa estrutura de distribuição. Olha que maluco que é um ASB, para vocês terem uma noção. Então, isso aqui é a foto de cima de um reator ASB. Então, todas essas estruturas aqui são estruturas que servem para dividir a vazão. Então, vamos supor, essa estrutura aqui, o esgoto, ele entra pelo centro. Agora eu não estou sabendo, acho que vocês estão enxergando. Quando eu faço o mouse aqui, vocês conseguem enxergar que o mouse está sendo rotacionado. Sim. Pessoal. Tem sim. Sim, né? Porque como eu estou compartilhando tela, eu não sei mais, mas eu acho que sim. Então, tá vendo? Essa estrutura aqui, ó, o esgoto ele vem para essa estrutura central e eu tenho 4 vertedorzinhos aqui que vai distribuir esse esgoto bruto em 4. E essa distribuição em 4, ele vai para, por exemplo, 4 módulos do ASB. Vamos supor esse final aqui do reator, ó. Essa estrutura aqui. Eu tenho um módulo, 2, 3, 4. Então esse esgoto ele vem e distribui para esses 4 módulos maiores. Então ele vem do centro, distribui para 1, 2, 3, 4. Quando ele distribui para esses 4, ele entra aqui pelo centro, onde eu vou ter mais 8, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Eu vou distribuir esse que já foi dividido em 2 para essa estrutura, e essas estruturas aqui vão distribuir para 8 pontos diferentes no fundo do meu reator. Então, assim, eu tenho uma malha gigante ali de tubo distribuindo esse efluente no fundo do sistema. E isso para cada módulozinho desse, né? Aqui mais um, que vai distribuir para mais 8, aqui para mais 8, aqui para mais 8. E aqui eu tenho um outro que distribui para mais 8, eu tenho um outro aqui que distribui para mais 8, e assim vai. E assim vai, porque ele essa é a parte, vamos dizer assim, fundamental desse reator, é você ter uma boa distribuição desse nosso efluente no fundo dele. Então aqui é uma imagem, tá vendo? Entra pelo centro, cada compartimento desse aqui vai ser um tubo que vai distribuir a mesma vazão, porque aqui eu tenho um vertedor que está controlando, um vertedor triangular, está controlando a vazão que entra em cada compartimento desse aqui. A mesma vazão vai entrar em cada tubo desse que vai ser distribuído no fundo do sistema. Olha que imagem interessante, tá vendo, pessoal? Ó, o efluente ele vem nesse tubo branco, sobe, é distribuído aqui nesse compartimento de distribuição, e aqui ele vai cair nessas canaletinhas. Em cada uma dessas aqui, vai ter um tubo, que é esse amarelo, que vai pegar uma parcela desse efluente, né, o que cair ali, e vai distribuir no fundo do reator. Ó, olha como eu falo a malha de tubos que eu tenho aqui no fundo. São muitos tubos, ó. Cada pontinha dessa é uma fração da vazão total que está entrando ali no sistema. Tá vendo? Ó? Tubo de distribuição, a manta de lodo. A manta de lodo é tudo isso aqui. Então todo esse marrom aqui é a manta de lodo, é o lodo misturado com esgoto, as bolhas sendo produzidas, né? As partículas, o gás sendo produzido, o biogás, né? E essa é uma imagem dentro de um reator ASB, ó. Olha os tubos aqui, cada um num ponto, uma imagem real. Tentando otimizar esse contato do lodo com o esgoto que entra. Aí o biogás é produzido, né? E esse biogás ele é coletado no meu separador trifásico. Então, de novo, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo esses meus defletores, que a gente chamou de defletor? Para que ele serve? Isso aqui. Uma bolha vem,
para ela não sair e vir por aqui e acabar saindo na superfície do reator, quando a bolha choca com essa estrutura, ela desvia. E quando ela desvia, ela entra no meu separador trifásico e ali esse biogás ele é captado. Exatamente isso aqui. O biogás ele é captado nessa câmara aqui e aqui ele é conduzido, né, por uma tubulação para o queimador ou para, enfim, alguma estrutura que vai usar esse biogás. É isso aqui, ó. Coletou o gás, foi encaminhado para uma tubulação central que vai para os flares para fazer para a queima dele, né? Aqui. E aqui na superfície, vou voltar aqui, depois eu vou mais rápido. Tá vendo? Ó? O esgoto, o gás ele vem aqui e o esgoto ele vem para cá e ele vai nessa parte aqui do sistema. Ó. E essa parte é onde eu tenho minha canaleta para coleta do meu esgoto tratado. Essa aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, na superfície é onde eu vou ter minha coleta do meu esgoto tratado. O esgoto ele vai subindo, subindo, ele cai nessa canaleta para fazer a coleta. Aqui, ó. Separador trifásico, canaleta. E nessa manta de lodo, eu tenho pontos aqui, tanto de amostragem quanto descarga de lodo, porque o reator vai crescer, os micro-organismos, as bactérias vão crescer, né? E eu vou ter que descartar. Por mais que elas crescem lentamente, vai chegar um ponto que eu vou ter que fazer o descarte. Então eu coloco pontos de descarte desse lodo na lateral do reator e encaminho esse lodo para um local para fazer o deságue, para remover a água dele, né? Que é um leito de secagem de lodo, que eles chamam aqui. Ó, o que eu falei para vocês. Então o lodo que sai do reator líquido, ele fica num leito de secagem aqui, em contato com a atmosfera, para secar, para evaporar a água e ficar realmente só os sólidos. E você não mandar para aterro água. Brito, né? Então, ó. Quando a gente foi na ET 3, que ele fez que ele abriu aquela torneira para mostrar. Que ele tirou, ele falou: quando a água sai preta é porque está na hora de fazer a descarga. E Sim. O único jeito deles verem, então, se precisa fazer descarga é abrir na torneira para ver se ela sai puro lodo. Tá. Exato. Isso, exatamente. Vou dar uma imagem aqui para vocês dar uma olhadinha. Ó. Imagina isso aqui. É que isso aqui ele... Tá vendo esse tubo aqui? São 3. Cada um tá numa altura dessa manta de lodo. Então você pode fazer pontos de amostragem e falar o seguinte: olha, eu tenho 5 pontos de amostragem nessa parede do meu reator. E eu vou medir qual a altura que está a minha manta de lodo. De repente, se a tua manta de lodo está muito alta, quase chegando lá no separador, aí você abre a última torneira, vai ver que está de uma coloração mais escura, que é aquela cor do lodo, né? Aí você fala: ó, tá na hora de fazer descarte de lodo. Isso é uma forma de fazer o controle, sim, dos reatores UASB. Então, você consegue medir... se você abre uma torneira, olha, não tá escuro, então não tem lodo aqui. Então, não preciso fazer o descarte, porque meu lodo ele pode crescer mais ali para desenvolver mais. Então, essa é uma forma de monitoramento. Até para você medir a concentração. Para você fazer a descarga de lodo, você tem que parar de mandar o afluente para o reator, então. Não necessariamente. Você pode fazer essa descarga em fluxo mesmo. Não necessariamente. Mas pode também pausar a alimentação do sistema. Mas não necessariamente para esse caso aqui. O que vai acontecer é você fazer uma descarga mais lenta para também você não esvaziar o reator, ou sei lá. E normalmente isso aqui não é de uma vez, tá, pessoal? Você vai fazendo essa descarga parcelada, diária, semanal, enfim, para não fazer também um choque muito grande. Você tendo o controle, a gente vai fazer os cálculos disso. Você tendo o controle, precisa descarregar tantos litros dia. Aí você pode fazer esse descargo diário, ou você pode fazer essa descarga semanal, enfim. Sim ou não, beleza? Tô falando com o pessoal, estão me ouvindo? Sim. Um chat que eu não tô conseguindo enxergar. Ok, não consegue ver as conversas. Tá. Tudo bem, pessoal? Vou fazer uma pausa aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem falar agora pelo chat? Eu tô olhando. Tudo certo, beleza? Bom, vou continuar então. Bom, o vídeo tá acabando aqui também. Aí eu tenho
essa parte para fazer a secagem do lodo, né? E olha que interessante, por exemplo, um leito já seco, né? Esse aqui de baixo e um leito com mais água, né? Vocês conseguem ver no... Tá vendo? Vocês conseguem visualizar que um tá mais aquoso, outro tá mais seco. Isso é porque você coloca o lodo lá e espera secar para depois fazer o encaminhamento para ir para aterro sanitário. Beleza. Vamos continuar então. O vídeo já foi. Olha alguns desses esqueminhas. Aí tem alguns, tá, pessoal? Depois vocês olham os slides, já tá lá no site já. De um sistema mais simples. Então tem uma canaleta aqui em cima, o esgoto ele entra por uma tubulação, sai pelo fundo do reator, e aqui ele sobe, tem um defletor, vai para o separador trifásico aqui nessas partes, e o líquido vem para essa região de decantação. O sólido que escapa aqui, ele volta para o sistema, e o líquido sai nessa canaleta de cima. Então essa aí é uma forma de se projetar o ASB. Um ASB retangular. Então tem todas as estruturas aqui, se vocês pararem. O tubo de distribuição, o separador trifásico, a entrada, a região de decantação, né, para o lodo não escapar, a região de coleta do esgoto tratado. Uma vista de cima, né, o esgoto ele entra então por uma tubulação central, cai nesses compartimentos aqui, né, onde eu vou ter os tubos que vão descer para o fundo do reator. Então, por exemplo, essa aqui é a imagem de cima, essa é a imagem de planta, essa seria a imagem de corte daquele sistema ali. A mesma coisa eu posso ter também o reator WASB circular, uma vista de cima mesmo, para facilitar o entendimento, ó, tá vendo? Eu tenho a entrada pelo centro, eu tenho cada um desse distribuindo parte do meu esgoto no fundo do reator, e essa distribuição ela vai atingir uma região aqui do fundo. Opa! Tá vendo? Ó? Entra por aqui, distribui nos meus canaletinhos aqui, cada uma vai ter um tubo, e o esgoto ele vai entrar em contato com a manta de lodo, vai subir, aqui eu tenho o meu separador trifásico, que vai coletar o gás e vai ser encaminhado para o queimador, o líquido ele passa por aqui, nessa região aqui, o meu sólido retorna para o sistema, e o meu líquido sai na canaleta lateral aqui. Então tem várias formas de se projetar, várias estruturas. Basicamente, pode ser quadrado também. Na ET 3 que a gente visitou ali, que faria visita esse ano também, mas devido à pandemia não vai rolar. Eles têm formato quadrado. Então, ele é quadrado, a base dele, né, a vista de implanta dele. E funciona também. Aqui é o circular, tem o retangular. Então, normalmente, essas três formas que vocês vão encontrar por aí. Isso aqui é um ASB que eu gosto de dar o exemplo, que eu trabalhei com ele na graduação. Então, isso aqui é um ASB de uma indústria de refrigerante. Então, você está vendo? Ele é um ASB retangular. O esgoto, eu vou mostrar o próximo slide, ele vinha nesse sistema do tratamento preliminar. Então, aqui era uma grade, passava por uma caixa de areia, vinha para um tanque de equalização. Nesse tanque de equalização tinha uma elevatória, mandava o meu esgoto para uma peneira estática aqui no topo do sistema, e dessa peneira estática o esgoto era encaminhado aqui nesse tubo, ó, que vocês estão vendo em branco aqui, depois eu vou mostrar no outro slide, que ia para a superfície do reator. Tá lá. O esgoto ele vinha e era encaminhado para essa região aqui do centro do meu reator WASB, e nessa parte aqui eu tinha a distribuição do meu efluente nesses canais, nesse canal e nesse canal. Nesse canal eu tinha vários tubos que desciam para o fundo do reator. Tinha, não, tem, né, até hoje. Então tem vários tubos que descem para o fundo do reator e faz a distribuição do esgoto lá no fundo. E o efluente tratado, ele sobe, e aqui eu tenho essas tubulações aqui. Imagina um tubo de PVC todo perfurado. Então, como ele era perfurado, o meu esgoto, quando ele chega... Aqui dá para vocês verem, ó, essa perfuração, esses furinhos, né? Quando o esgoto chegava no nível, ele caía nesse furinho e era encaminhado para essa canaleta aqui na lateral, onde pegava o meu efluente tratado e mandava aí para a rede de coleta da Sabesp, que era a empresa que fazia a coleta desse efluente.
Então, assim, esse exemplo é um exemplo bem bacana, que era um reator super bem projetado e que na operação dele não era tão boa, tinha problemas de operação. Então a gente vai ver discutindo isso durante o curso, durante a aula de hoje. Então vamos lá, partindo já para os parâmetros de projeto dele, tá, pessoal? Aqui é só para vocês entenderem mais ou menos. Para dimensionamento de WASB, a gente basicamente utiliza o critério de tempo de detenção hidráulica. Entretanto, primeiro assim, o que quer dizer isso? Então a gente pode mencionar o WASB considerando o tempo de detenção que o líquido vai permanecer lá dentro. Principalmente para esgoto sanitário, isso é muito bem definido já na literatura, tá? Porém, se eu tiver um efluente industrial com uma carga muito alta, esse critério TDH ele já não fica já não é mais interessante, porque eu vou precisar de mais tempo do que aquilo estabelecido na literatura para conseguir uma degradação de um efluente com uma carga de matéria orgânica maior, com uma carga de poluente maior. Então, quando eu tenho esse caso no efluente com uma alta carga, que eu acredito que vai ser o caso do projeto de vocês, de quem for trabalhar com ASB na concepção, vai ter que projetar não mais considerando o TDH, e sim considerando a carga orgânica aplicada, né? Usando o conceito não mais TDH, mas o critério de carga orgânica aplicada. A gente vai ver tudo isso que vocês não viram ainda, mas vocês vão ver daqui a pouquinho como é que é feito. Um parâmetro fundamental para projetar bem um ASB: velocidade ascensional. Velocidade com que o líquido sobe no reator, né? É óbvio, se você tem um líquido subindo no sistema, né? Como ele é fluxo ascendente, ele entra por baixo e sai por cima. Se essa velocidade de subida for muito alta, ele vai arrastar todo esse lodo pro efluente final lá em cima e vai ter um sistema que não funciona, um reator que não funciona. E uma informação interessante: para efluentes industriais, normalmente você tem uma equalização no começo. O que é uma equalização? Aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui, né? Um tanque para equalizar a carga do teu efluente e mandar de forma mais equalizada para o ASB. Porque vocês viram que ele não suporta cargas tóxicas. Então você não pode, hora mandar 200, hora mandar 2.000. Ele vai sentir, ele vai colapsar. 200 mg por litro de DBO, por exemplo, e 2.000, um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar agora. É a parte de parâmetro. Então, assim, se vocês tiverem dúvida de algum parâmetro, pode me parar, mas é basicamente ver o parâmetro e entender quais são os valores adotados. Não tem muito segredo de agora para frente, não. Entendendo o funcionamento dele, entender os parâmetros é parte para se projetar o sistema. Então, vamos ver um a um, qualquer coisa. Eu não sei se a Kátia e o Jean estão com o microfone, mas eu não consigo ver o chat. Eu estou trabalhando com tela inteira aqui, para ficar na gravação melhor. Qualquer coisa, vocês colocam no chat aí, se alguém estiver olhando, o Vitor ou a Gabi, fala: Brito, tem pergunta. Aí eu paro e volto aqui. Eu volto e olho o chat, tá bom? Então, primeiro parâmetro: tempo de detenção hidráulica. Esse já é conhecido de todos. Tempo de detenção é volume por vazão. O volume é o que a gente quer achar. A vazão, vocês sempre vão ter. Sempre que a gente for projetar qualquer coisa, a gente sempre vai ter que saber a caracterização do efluente, tanto com relação à vazão, também com relação à carga, matéria orgânica, ou poluente que a gente quer remover. E para esgoto sanitário, tá? Eu posso adotar diferentes TDH em função da temperatura. Por exemplo, para a temperatura média do esgoto de 16 a 19 graus, eu adoto TDH de 10 a 14 horas. Para temperaturas maiores, de 20 a 26, de 6 a 9 horas de tempo de detenção hidráulica. Maior que 26, eu posso adotar TDH menor até que 6, né? Na verdade, maior, né, do que esse TDH, maior que 6 aqui. E sempre com base na literatura, de trabalhos já feitos e tal. Então, esses são os parâmetros que a gente adota em função da temperatura. Então, para 20 graus, que é uma temperatura padrão aí, a recomendação é trabalhar nessa faixa, de 8 a 10 horas. Então, de 6 a 9 aqui, mais um valor recomendado aí na literatura por vários autores, para essa temperatura é de 8 a 10. É o que a gente vai encontrar em muitos casos, em muitas cidades. É o que tem lá
É o que tem lá em Campinas, numa estação lá que a gente visita com a graduação. É o que tem aqui, o reator que foi projetado ali na ET3. Ele tem um TDAH nessa faixa também. E, enfim, são valores bem praticados aí na literatura. Tá, Brito, então fui lá, peguei a vazão que eu conheço, adotei um TDAH, deu um volume de 2.000 metros cúbicos. Eu posso fazer um tanque retangular, circular, quadrado, com 2.000 metros cúbicos? Pode. Pode. Mas existem algumas recomendações na literatura para esses volumes de tanque. Por exemplo, existe uma recomendação mais geral que fala que seria interessante que os tanques, né, que os reatores WASP não ultrapassassem 1.500 metros cúbicos de volume, por limitações no aspecto de construção e tudo mais. E existe uma recomendação ainda mais interessante, que é muito praticada, inclusive, que é a prática aqui do reator da ET3 aqui de Poços, lá de Campinas, de algumas estações que usam o reator WASB, que é projetar em módulos. Então, se você precisa projetar um reator de 2.000 metros cúbicos, você vai fazer 4 módulos de 500 metros cúbicos. Você faz os módulos todos ali encaixadinho, de forma que você otimizar a área, o espaço, e você consegue então trabalhar com essa distribuição mais, uma área menor, né, num espaço menor, num reator menor, porque você imagina, você constrói tudo isso num sistema só, se der um problema em alguma coisa, você para tudo. E aí se você fizer em módulos, se der problema em algum módulo, você consegue parar esse módulo, distribuir a vazão para o outro no momento curto de manutenção e tal. Então existe essa recomendação de volumes. TDAH não tem muito segredo, né? Um parâmetro muito, muito conversado nas outras aulas já também. Esse já é um parâmetro um pouquinho mais interessante, que é carga orgânica volumétrica. O que é carga orgânica volumétrica? Nada mais é do que a carga, ou seja, a vazão vezes a concentração do meu afluente, dividido pelo volume. Um reator WASB, de acordo com a literatura, ele suportaria uma carga de 15 kg de DQO por metro cúbico dia. Ou seja, esse valor aqui de COV, de carga orgânica volumétrica, né? Esse valor aqui, ele suportaria até essa faixa aqui de 15 kg de DQO por dia. Isso é o que a literatura fala. Então beleza, se eu sei que isso aqui eu posso adotar até 15, a vazão e a concentração eu sempre vou saber, acho o volume. É só jogar o volume para cá, a carga orgânica volumétrica passa dividindo e beleza. Só que aí eu coloco uma observação bem importante aqui, pessoal. Daqui vocês podem fazer depois um teste. Se eu adotar essa carga para um efluente que tem baixa concentração de matéria orgânica, ou seja, por exemplo, esgoto sanitário. Quando eu adoto o critério carga volumétrica para um reator que vai tratar um efluente com uma baixa carga de matéria orgânica, quando eu faço essa conta aqui, vai dar um volume de reator muito pequeno. E aí vocês vão falar o seguinte, ô Brito, mas pela carga o reator suporta. Vai ter um reator super pequenininho e ele, teoricamente, aguentaria essa carga. Tudo bem, ele aguentaria. Só que quando você for ver os outros parâmetros de projeto, sendo um deles principal, que é a velocidade ascendente, quando você tem um reator muito pequeno para uma vazão X, esse reator pequeno vai fazer com que essa vazão que vai entrar na base do reator, nesse fluxo ascendente, essa vazão seja... essa velocidade que essa vazão vai proporcionar ali, vai fazer com que essa velocidade seja muito alta. E essa velocidade muito alta vai arrastar o lodo para a superfície do reator e você não vai ter um WASB funcionando de forma correta. Então é o seguinte, todos os parâmetros que a gente vai ver de agora para frente tem que satisfazer quando a gente for projetar um WASB. Todos eles têm que se satisfazer. Mas, quando a gente adota um parâmetro e vai para o outro e ele não encaixa, então é provável que a gente adotou o parâmetro anterior errado. Então, para a gente não cair nessa armadilha, eu já dou até recomendação. Ó, se você quiser projetar o WASB para tratar esgoto, que tem relativamente uma carga baixa, você já não adota a carga máxima que um WASB suportaria. Você adota uma carga inferior, que na literatura é recomendado de 2,5 a 3,5 kg por metro cúbico dia. Então, assim, é só entender isso.
Ah, Brito, mas e se eu esquecer e for projetar? Tudo bem, vocês podem até esquecer na hora de projetar. Quando vocês forem calcular a velocidade ascendente, que é o próximo parâmetro de projeto nosso, vocês vão ver que está errado, que está uma velocidade muito alta, aí vocês podem voltar e falar, Brito, o que eu fiz de errado? O que vocês fez de errado é o seguinte, vocês adotaram uma carga muito alta por um efluente que tem uma concentração de matéria orgânica baixa. Vocês adotaram uma carga muito alta, não, né? Vocês adotaram o critério de carga orgânica volumétrica para projetar um reator com uma concentração de matéria orgânica entrando baixa, e vocês acabaram adotando a carga volumétrica um valor muito alto. E esse pode ter sido o problema. Então, ficar atento quando for projetar um sistema com uma carga baixa. Essa parte costuma ter dúvidas. Vou voltar aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Querem escrever aqui no bate-papo? Eu estou olhando aqui. Tudo bem? Podemos continuar? A Kátia falou que para explicar de novo. Tudo bem. Você explicar essa parte de carga volumétrica, né? O TDAH está tranquilo, né? Então, beleza. Eu vou explicar essa parte de carga volumétrica. Deixa eu só tentar aumentar aqui. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos ver de novo por etapa. Ó. Isso é um outro parâmetro de projeto. Carga orgânica volumétrica. O conceito de carga é concentração vezes a minha vazão dividido pelo volume do reator. Essa carga, em um reator WASB, ela é de até 15 km3 dia. Eu posso adotar até 15. Então, esse é um parâmetro de projeto. Então, eu posso substituir essa minha carga aqui, sei lá, 15, que é o valor máximo que ela aguentaria. 15. A vazão, eu sempre vou saber, porque quando eu vou projetar um sistema, eu tenho que conhecer a vazão que eu quero tratar. A concentração eu vou saber sempre também, porque quando eu vou fazer o projeto de um sistema, eu quero saber a carga que eu vou remover, o poluente que eu vou remover, qual a concentração que esse poluente está. E o volume do reator é o que a gente quer saber. Se o volume é o que a gente quer saber, se a gente jogar e isolar, né? Jogar o volume para cá e a carga passar dividindo, a gente acha o volume do reator. Até aí, sem problema nenhum. Até aí, tudo bem. Certo? Até aqui não tem... É simples. O que eu coloco de observação, que eu acho que é o que gerou a dúvida, é o seguinte. Vamos fazer um exercício. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Vocês vão me ajudar, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar uma folha em branco aqui. Abrir notas. Abrir múltiplas notas. Carregar a apresentação. Eu não tenho um slide em branco, senão eu poderia fazer. Eu vou tentar fazer nesse cantinho aqui, tá, pessoal? Não sei por que eu não tenho... Deixa eu pensar numa alternativa aqui, pessoal. Você abriu o bloco de seguinte. notas aí, não dá certo? Compartilhar minha tela, né? Eu acho que vai ser... Tentar fazer assim. Eu vou abrir o Word mesmo. Vamos fazer um exercício aqui. Aqui vale a pena parar, porque realmente é a parte mais complicadinha, tá? Compartilhar minha tela. Eu quero que vocês me ajudem, tá? Vamos projetar um sistema com uma vazão de, sei lá, 50 metros cúbicos.
50 metros cúbicos, 100, vai, vamos fazer 100 metro cúbico hora, com uma concentração CS0 de 400 miligramas por litro. Ou a mesma coisa na unidade, né? 400 gramas metro cúbico. Estão vendo a tela aqui, né, pessoal? Sim, sim. Beleza. E vamos projetar o volume do reator WASP. Primeiro, pelo TDAH. TDAH. Vamos por assim, considerando 20 graus. Beleza. Então, como é que a gente projetaria? Então, TDAH é igual volume por vazão. TDAH para 20 graus, vamos considerar ele aqui 8 horas. Então, se ele é 8 horas, então 8 é igual o volume que a gente quer achar dividido pela vazão de 100. Certo? Metro cúbico hora vai cortar hora com hora, vai sobrar metro cúbico. Quanto que dá o volume, pessoal? 800 metro cúbico? Eu não fiz essa conta antes, ó. Eu quero que vocês façam aí, que às vezes dá uma falha no engano. Beleza? É isso mesmo, né, pessoal? Beleza. Isso pelo parâmetro TDAH. Feito, está projetado o volume do reator. Agora eu quero projetar ele considerando a carga orgânica volumétrica. E eu vou adotar ela igual a 15 kg por metro cúbico dia, né? Então eu sei que a carga orgânica volumétrica ela é igual a vazão vezes CS0, tudo isso dividido pelo volume do reator. Vou ter que trabalhar nessas unidades aqui. Deixa eu fazer umas continhas aqui. Então, eu teria ali 15, né? 15 quilograma por metro cúbico por dia é igual a vazão, que está em metro cúbico por hora, vezes a concentração, que está em grama por metro cúbico. Vai cortar metro cúbico, vai ter unidade ali então de tudo isso dividido pelo volume que está metro cúbico. Então vai dar unidade 15 kg metro cúbico dia é igual, a unidade ali vai dar grama por hora por grama metro cúbico por hora. Então, para transformar isso, eu vou multiplicar isso aqui por 24 horas, é um dia, e vou pegar 1000 grama, é 1 quilograma. Então, deixa eu fazer essa continha aqui. Vazão vezes a concentração CS0, 40.000. Tudo isso vezes 24. Eu vou dividir por 1000 para transformar tudo isso em quilograma. 960. Então, eu tenho que... Continuando aqui. 15 é igual 960 dividido pelo volume do reator. Ou seja, o meu volume de reator vai ser igual a 960 dividido por 15. O volume do reator, 64 metros cúbicos. Certo? O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, como isso aqui está unidade de quilo, e isso aqui, a unidade estava grama metro cúbico hora, eu transformei, tá?
Transformei a vazão para metro cúbico dia e a concentração para quilograma por metro cúbico. Só isso. Por isso que deu esse valor aqui, 960. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei o valor 100 vezes 400, multipliquei por 24 para transformar a vazão em hora e dividi por 1000 para transformar a massa de grama para quilograma. E aí eu venho a pergunta, qual que está certo? Olha a diferença que deu. Projetei um ASB considerando os parâmetros que são parâmetros para a gente considerar, TDAH e carga. Um deu um volume de 800, o outro deu um volume de 64. Qual que está certo? Aí tá, se vocês continuarem e forem verificar o próximo parâmetro de projeto, vai dar velocidade ascensional. Então, o que é velocidade ascensional? É a velocidade com que o líquido sobe no reator WASB. Se você pegar um reator com 64 metros cúbicos, vamos considerar que ele vai ter uma profundidade, né? Padrão de um WASB é uns 5 metros. Então, assim, 64 dividido por 5... Opa, 64 dividido por 5. O que está acontecendo? 64 dividido por 5 é igual 12,8 de área de fundo. E esse aqui, então daria uma área de 12,4 metros quadrados. Já esse aqui, com a mesma profundidade, né? Com profundidade de 5 também. Profundidade. Aqui estou escrevendo errado aqui. Cinco. Quanto que daria a área? É só pegar 800 e dividir por 5. 800 dividir por 5. 160. 160 metros quadrados. E a gente sabe que velocidade do líquido é igual a vazão dividido pela área. Velocidade ascendente no reator, certo? Então vamos fazer essa conta. Que ela vai ser igual, então, a vazão, que é de 1.100, dividido pela área, que é de 160. Isso vai me dar a velocidade 100, vazão, dividido por 160, 0,625. 625. Metro por hora de velocidade, porque a vazão está em hora, metro cúbico hora, quando divido pela área em metro quadrado, corta metro cúbico, metro quadrado, sobra metro e hora. Então, velocidade de metro e hora. Vamos ver essa outra aqui? Quanto que daria a velocidade desse reator aqui? Não sei porque que tá, mas tudo bem. De novo, velocidade é vazão dividido pela área, que vai ser igual a vazão de 100 dividido pela área de 12,4. Quanto que dá isso aqui? 100 dividido por 12,4. 8,1, arredondando. Metro hora. Estão entendendo, pessoal, o problema disso aqui? Olha isso aqui. A velocidade que um líquido vai subir no reator. Sim ou não? Sim. Ótimo. Entendeu, Kátia? Agora ficou claro. Perfeito. Maravilha. E vocês vão ver agora, no próximo slide, eu vou pular, depois eu volto, tá? As velocidades ascendentes que se tem que ter no reator WASB. Olha aqui. Velocidade ascendente. Então,
Para a vazão média, que é o que a gente estava trabalhando ali, de 0,5 a 0,7, o nosso deu 0,6, né? Então o nosso caiu certinho. Se eu estou projetando, vamos supor que eu esqueça desse detalhe, chego aqui, quando eu chego na hora de calcular a velocidade ascendente, eu vou ver que 8 está fora. E aí eu errei no cálculo do volume do reator. Aí você volta e recalcula. E quando você faz essa volta, você vai cair naquele volume considerando o TDAH. Então, se você conhecer bem os conceitos, é muito difícil você errar. Porque eles são... você vai fazendo um por um, chega lá no final, você vai ver que tem algum que está fora. Se algum que está fora, não pode abrir, mas só um ficou fora de todos. Não, se um está fora é porque está errado. Então tem que voltar e repensar nesse um que estava fora. Beleza? Acho que ficou claro mesmo, né? Ótimo. Então vamos continuar. Que eu vou apagar, depois a gente pula esse slide. Um outro parâmetro, só que isso aqui não é nem parâmetro de projeto, tá? Isso aqui é um parâmetro de operação e de start do reator, que é a carga biológica. O que é carga biológica? Por definição, é a carga de matéria orgânica que eu coloco no reator, ou seja, vazão vezes concentração, dividida pela massa de micro-organismos que está no reator. Então, quando eu multiplico a concentração de sólidos totais voláteis pelo volume, dá unidade de massa, né? Só a gente fazer o negócio de unidade aqui, ó, por exemplo, miligrama de STV por litro vezes o volume do reator, que é em litro, vamos supor que seja litro, corta litro com litro, vai dar unidade de massa de sólidos totais voláteis, ou seja, a massa de bactéria, de micro-organismo que está ali dentro do nosso reator. Então isso aqui é a unidade de massa. Quando eu divido um pelo outro, dá minha carga biológica. E essa minha carga biológica ela é um parâmetro muito importante, principalmente para partida de reator e regime permanente. Ou seja, quando o reator já atinge o regime estacionário, ele está em estado ali de regime permanente. Por quê? Se vocês lembrarem do sistema anaeróbio, né? O que acontece com a comunidade nossa microbiana? Vocês já devem ter visto isso com mais detalhe, eu vou falar de forma mais simples aqui então. A gente tem as etapas lá, né? Hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. E a gente viu que nesse sistema ele tem que estar todo em equilíbrio, né? Todas essas etapas da digestão anaeróbia, para eu conseguir com que meus micro-organismos ali trabalhem em sintonia, eles trabalhem equilibrados. Mas o que acontece? Meu reator, esses micro-organismos pertencentes à etapa de digestão anaeróbia, eles apresentam velocidade de crescimento diferentes. Por exemplo, né, os micro-organismos das fases de formar ácido, da acidogênese, eles têm essa velocidade de crescimento e tal, maior do que os micro-organismos metanogênicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, num reator anaeróbio, quando eu dou start nele sem ele estar devidamente equilibrado, as bactérias que produzem os ácidos orgânicos vão começar a crescer e produzir ácido com uma velocidade maior do que os micro-organismos metanogênicos conseguem consumir esse ácido, que seria o acetato. Quando eu tenho um micro-organismo produzindo mais ácido do que as arqueias metanogênicas conseguem consumir esse ácido, o meu reator começa a acidificar. E o que quer dizer que o reator começa a acidificar? Começa a reduzir o pH. E o que acontece quando eu reduzo o meu pH? Os micro-organismos que produzem o metano, né, as arqueias, elas não trabalham em pH baixo, então elas morrem. E aí você não consegue ter o processo de digestão anaeróbica completo. Você vai conseguir ter um processo só de acidificação do meio. Então, se você não planeja bem a partida do reator e começa o reator com 100% da vazão, por exemplo, você vai ter os micro-organismos acidogênicos ali crescendo rapidamente e os metanogênicos com uma velocidade de crescimento menor. Com isso, tudo que está entrando no reator vai se transformar em ácido numa velocidade maior do que esse ácido consegue ser consumido. Consequentemente, você vai ter uma acidificação do reator e uma morte das arqueias metanogênicas. E aí você não vai ter o processo de digestão anaeróbica completo com a produção do biogás e tudo mais. Então, por que esse parâmetro então, de carga biológica é importante? Porque no começo, o que quer dizer essa partida? No começo, a quantidade de
carga que eu coloco no meu reator tem que ser menor. Ou seja, a quantidade de matéria orgânica que eu vou aplicar para uma certa massa de micro-organismos, ela tem que ser menor, de 0,5 a 0,15, para eu não ter esse problema de gerar um desequilíbrio biológico no reator. Porém, a partir do momento que eu começo a observar que o reator está equilibrado, tudo, eu consigo aumentando essa carga, aumentando, até chegar no meu regime permanente, que seria o regime que o reator vai operar ali o resto da vida, vamos considerar assim. Que aí sim ele suportaria uma carga maior, de 0,3 a 0,4, já em estado permanente, em o reator equilibrado, todos os micro-organismos ali trabalhando em equilíbrio. Então por isso que ele é um parâmetro muito importante, principalmente para partida desse sistema. A gente vai ver mais um pouco dele também quando a gente for discutir partida de reator. Bom, velocidade já vimos. Profundidade, já falei para vocês. Profundidade do reator WASB também é um parâmetro de projeto. Varia de 4 a 6 metros. Sendo dividido basicamente da seguinte forma. Altura do compartimento de decantação, que é essa parte do reator aqui, ó, de 1,5 m a 2 metros. E a altura do compartimento de digestão, que seria essa outra parte aqui, de 2,5 a 3,5. Somando no total tem que dar entre 4 e 6 metros. Então aí é um parâmetro fácil de adotar, fácil da gente trabalhar. Sem grandes problemas aqui. Então já vimos volume, já vimos profundidade, conseguimos calcular com o volume e profundidade a área. Com a área conseguimos calcular a velocidade, já dá para saber se a velocidade está adequada. Já conseguimos calcular a carga biológica do sistema. Eficiência, pessoal. Existe na literatura, como o WASB ele não é um reator que ele apresenta uma cinética bem definida, ele não é um reator mistura, muito menos um reator pistonado. Então ele é difícil de caracterizar. O que a gente consegue fazer para obter a eficiência dele, com base na literatura, isso principalmente para esgoto sanitário, tá? É analisar o que a literatura tem de exemplos de casos que variou o TDAH dos reatores WASB em função da resposta dele na eficiência. Então é o que a gente tem hoje para calcular a eficiência desse tipo de sistema, sem saber realmente na prática o que vai acontecer, porque a gente está projetando, a gente não tem os dados de operação ainda. Então, com esses dados da literatura, se ajustou esse modelo aqui, bem fraco inclusive, com uma curva bem, os pontos bem dispersos, mas que é uma coisa que é utilizada hoje para esse tipo de projeto. E com esses dados levantados na literatura, ele dá para a gente o seguinte, ó, a eficiência de um reator WASB ela vai ser 100 vezes 1 menos 0,7, multiplica o TDAH elevado a 0,5, elevado a menos 0,5, né? Então, empírico, tá, pessoal? Isso aqui é 100% empírico. Então não tem nem o que eu muito explicar. É só vocês entenderem. Brito, como é que eu calculo a eficiência do WASB? Eficiência é dada pela aquela equação empírica que vai dar eficiência em função do tempo de tensão hidráulica. Então esses são os parâmetros. O que mais que temos? Distribuição. Isso aqui é a parte talvez mais complexa aí do nosso projeto de WASB. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A aula deu já 1h10. Eu vou cortar a gravação agora e começar uma nova gravação só para dividir em 2 vídeos, tá? Então, eu vou pausar aqui e começamos a aula 2. Já pode aguardar, quem puder aguardar, né? Eu vou parar e vou começar a aula 2 já na sequência.